Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Anderson, professor de História e Filosofia, e hoje vamos dar continuidade aos nossos assuntos estudados na última aula, Filosofia Medieval. No primeiro momento estudamos o filósofo Santo Agostinho, e agora vamos estudar Santo Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, tá certo? As dúvidas que vocês tiverem durante este resumo, anote elas para que elas sejam retiradas lá na nossa videoconferência. Vamos lá? Bom, vamos falar da escolástica, né? Escolástica é esse movimento que vai surgir aí, ocorrer durante o século IX e século XVI, período em que se desenvolveram os estudos e disciplinas que eram ensinadas em monastérios e catedrais. E mais tarde, essas disciplinas também vão ser usadas nas escolas medievais. O principal objetivo da escolástica é conseguir harmonizar a fé com a razão. Bom, o principal representante da escolástica é Tomás de Aquino, o Santo Tomás de Aquino, que nasceu na Itália em 1225, tá bom? Ele foi um intelectual importantíssimo por harmonizar, né? Colocar em prática uma harmonia entre a filosofia de Aristóteles com a fé cristã. Para Tomás de Aquino, a teologia não substitui a filosofia. Ambas são modos de se alcançar uma realidade única. A razão aparece como a natureza criada por Deus e a fé como a revelação do divino, de Deus. A teologia é de grande importância para a filosofia, segundo Tomás de Aquino. E por haver muitas verdades que, embora acessíveis à razão, necessitam primeiramente serem aceitas pela fé. E também a filosofia é importante para a teologia, ou seja, uma contribui com a outra, pois a razão assegura os fundamentos da fé, ao evidenciar que esta pode ser demonstrada racionalmente. Uma das verdades elementares que influencia a teologia cristã é a prova da existência de Deus, que Tomás de Aquino vai colocar em prática a partir das 5 vias, ou 5 provas. A primeira prova é um movimento que existe, mas se o movimento existe, deve haver um ser que cria o movimento, mas que não é movido. Isso ele prova através do primeiro motor imóvel. Aí você lembra de Aristóteles. A segunda prova: deve haver uma causa eficiente que tudo origina, mas que não possui uma origem. Ou seja, o primeiro motor. Ele dá origem, mas ele não tem uma origem. A terceira prova é que, se do nada, nada vem, logo deve haver um ser primeiro e necessário que a tudo criou. Ou seja, nós temos aí novamente o primeiro motor imóvel. Na quarta prova, São Tomás de Aquino, ou Santo Tomás de Aquino, mas vamos aqui falar Tomás de Aquino, na quarta prova, os seres possuem diversos graus de perfeição. Então deve haver um ser sumamente perfeito, completamente perfeito, que criou todos os outros, o primeiro motor imóvel. E a quinta prova: tudo o que acontece no universo acontece por uma razão. Esta razão é o primeiro motor imóvel. Essas 5 vias, mesmo sendo diferentes, seguem uma linha uniforme. Todas elas pertencem a uma realidade concreta e todas empregam um princípio de casualidade, que consiste em um fato ser causado por outro. A filosofia tomista, né, de São Tomás de Aquino, diz que Deus é o fundamento principal da teoria política e jurídica. Para Tomás de Aquino, 4 leis regem o universo. Essas leis são: a lei divina é a lei revelada por Deus aos homens por meio das Sagradas Escrituras. Nós temos o exemplo dos 10 mandamentos. A lei natural, que faz referência para a vida dos animais e é a lei da natureza. A lei humana, que é desenvolvida, criada pelos homens, como as leis do Estado. E a lei eterna, que é a lei que provém da racionalidade de Deus, e poucos homens bem-aventurados podem conhecê-las. Entre eles, Jesus Cristo, Moisés, os profetas. É a lei máxima porque Deus foi quem a criou, ou seja, Deus é o legislador dessas leis. Tomás de Aquino também vai falar sobre a questão da ética. Santo Tomás de Aquino vai falar também de ética. De qual forma? Ele acredita que todo ser humano existe para um determinado fim e pode também conhecê-lo. Então você vê que ele acreditava aí, como a gente está falando, Aristóteles vai ter uma influência nas obras de Tomás de Aquino, no pensamento de Tomás de Aquino. E a gente vê aqui que todo ser humano existe para um determinado fim. Você lembra de Aristóteles através do telos, né?
quando o ser humano realiza sua finalidade, alcança a beatitude. E o que seria essa beatitude? Seria encontrar então o bem-estar, encontrar então a sua finalidade, o seu objetivo, ok? Para chegar a esse nível, ele deve então praticar as virtudes, praticar estas virtudes para conseguir então chegar à beatitude, alcançá-la então, que é esse sentimento, a beatitude é este sentimento de bem-estar, de extremo bem-estar, de finalidade, de conseguir alcançar a felicidade contemplativa, ok? Então, assim como Aristóteles, Tomás de Aquino acreditava que para chegar ao objetivo final, chegar no final, deveria-se praticar as virtudes para conseguir alcançar a finalidade desejada. A virtude para Tomás de Aquino é a disposição para agir conforme a razão. A virtude é a perfeição do ato humano. Como o homem não é puro intelecto, ao agir ele necessita tanto do pensar quanto do querer. Aí você percebe que ele coloca a virtude como a perfeição do ato humano. Quando o homem é virtuoso, ele está sendo perfeito. E quais são essas virtudes para Tomás de Aquino, pessoal? Bom, essas virtudes ele divide em dois grupos, né? As virtudes intelectuais e as virtudes morais. As virtudes intelectuais estão ligadas com o intelecto, com a ciência, com a sabedoria, com a prudência. E as virtudes morais estão ligadas à justiça, temperança e também fortaleza, tá certo? Então, nós chegamos aqui ao final desse resumo do pensamento de Santo Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, a escolástica. E aí, as dúvidas que vocês tiverem, como eu falei no início desse vídeo, anotem para que nós possamos tirar elas na nossa videoconferência, ok? Nós iremos também nos aprofundar na nossa videoconferência sobre os franciscanos e a crítica escolástica tradicional, tá bom? Nós vamos aprofundar esse estudo lá na nossa videoconferência. Então, pessoal, nós terminamos por aqui. Anotem suas dúvidas e nos vemos na videoconferência. Um forte abraço para vocês.